Nessa aula de matemática, vamos resolver um problema da banca FCC de 2019. Uma estrada retilínea liga a cidade de Carlos à cidade de Davi. Ambos partiram simultaneamente dos extremos dessa estrada, cada um indo em direção ao outro. Carlos de carro e Davi de bicicleta. Para cada quilômetro percorrido por Carlos, Davi percorria 320 metros. E eles se encontraram após Davi percorrer 14 quilômetros. Nesse caso, o comprimento da estrada em quilômetros é. Então vamos fazer uma ilustração aqui. Nós temos a casa de Carlos, que eu vou chamar de C, e temos a casa de Davi, que eu vou chamar de D. Okay? O ponto de encontro foi depois de Davi ter andado 14 quilômetros. Então a gente precisa encontrar essa distância aqui, porque aí o x vai ser simplesmente essa soma aqui, certo? Então observe que, de acordo com essa informação aqui, que a cada 1 quilômetro que Carlos percorria, Davi percorria apenas 320 metros. Então isso significa dizer que a distância percorrida por Carlos dividido pela distância percorrida por Davi é 1000 dividido por 320, certo? Por essa proporção aqui. Então, simplificando aqui por 4, a gente vai encontrar 25 dividido por 8, ok? Então, a gente já sabe que Davi percorreu 14 quilômetros. Então, a distância percorrida por Carlos dividido por 14 tem que ser proporcional ao quê? A 25 dividido por 8. Então, a distância percorrida por Carlos, multiplicando meio pelos extremos, a gente vai ficar com 8dc, ou a gente pode só multiplicar, né? 25 vezes 14 dividido por 8. Então, a distância percorrida por Carlos vai ficar 350 dividido por 8. Então, a distância percorrida por Carlos, quando a gente fizer essa divisão aqui, vamos encontrar 43,75 quilômetros. Então, a distância total vai ser a distância de Carlos mais a distância de Davi. A distância de Carlos a gente acabou de achar, e a distância de Davi está dada no problema, que é 14. Quando a gente somar aqui, vamos encontrar 57,75. Então, a alternativa certa, letra B. Nessa aula, vamos resolver um problema da banca FCC do ano 2019. Paulo vende sorvetes de uma bola ou de 2 bolas. O sorvete de 2 bolas é R$3 mais caro que o sorvete de uma bola. Em uma determinada tarde, Paulo vendeu 85 sorvetes, sendo 43 de uma bola. Então, se Paulo recebeu o total de 466 nessa tarde, então a soma dos valores de um sorvete de uma bola e um sorvete de 2 bolas é igual a. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a gente saber quanto custa cada um, certo? Então, eu vou chamar a bola de sorvete de uma bola, vamos chamar de X, e de 2 bolas, vamos chamar de Y, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem é que o sorvete de 2 bolas é R$3 a mais do que uma bola. Então, a gente tem essa equação, certo? E ele diz que ele vendeu 85 sorvetes, sendo 43 de uma bola, certo? Então, vai ficar 43x mais, se ele vendeu 85 e ele vendeu 43 de uma bola, então é porque o restante 42 foi de 2 bolas, 42 vezes y. E quando ele faturou 466. Então vamos pegar esse valor de y aqui e substituir aqui, certo? Então mudar a cor aqui para facilitar. Vai ficar 43x mais 42 vezes y, só que y é x mais 3. E quando a gente somar isso, tem que dar 466. Então vai ficar 43x mais 42x mais
42 vezes 3 vai dar 126. É igual a 466. 43 mais 42 vai dar 85x. Passando 126 para esse lado, vamos ficar com 340. Então x vai ser 340 dividido por 83. Por 85, certo? Minha letra aqui ficou feia. Isso aqui é um 5. Então x vai ser igual. Quando a gente fizer essa divisão aqui, vamos encontrar que o x é 4. Mas se o x é 4, o y é igual a 7. Então, o problema pesa para a gente ver quanto custa um sorvete de uma bola. Então, o sorvete de uma bola custa 4. Mas o sorvete de duas bolas custa 7. 4 mais 7, 11. Então, a alternativa certa, letra A. Nessa aula de matemática, vamos resolver um problema da banca FCC de 2019. O problema diz o seguinte: Paulo pegou 8 quinzeavos da quantia que estava em um cofre e mais 124 que estava em sua carteira para fazer o pagamento de um fornecedor. Se o valor recebido por esse fornecedor foi de 3.500, a quantia que ainda sobrou no cofre foi igual a... Então vamos. O que a gente não sabe é o que? É a quantia no cofre, certo? Então, se a gente não sabe, vamos chamar de x. Então, ele diz aqui 8 quinzeavos dessa quantia. Então, 8 sobre 15 mais 124 vai totalizar 3.500. Então, 8 quinzeavos vezes x, passa o 124 para lá, isso vai dar 3.376. Multiplicando aqui ao meio pelos extremos, vai ficar 8x igual a 15 vezes 3.376. Isso vai dar 50.640. Então, x vai ser 50.640 dividido por 8. Quando a gente fizer essa divisão, vamos encontrar 6.330. Certo? Só que esse é o valor que tinha no cofre, certo? E ele pergunta aqui, ó, ainda sobrou no cofre. Então, esse aqui é a quantidade total que tinha no cofre. Como ele tirou 8 quinzeavos, então sobrou no cofre 7 quinzeavos de x. Ou seja, 7 vezes 6.330 dividido por 15. Fazendo essa multiplicação aqui, certo? A gente vai ficar com 2.954. Então, a alternativa certa, letra D. Observe que o problema pediu não a quantia que tinha no cofre, mas a quantia que sobrou depois que ele tirou o 8 quinzeavos da quantia para pagar o fornecedor. Então, a alternativa é a letra D. Nessa aula de matemática, vamos resolver um problema da banca FCC de 2019. O problema diz o seguinte: Gustavo recebeu certa quantia de presente e gastou 3/5 na aquisição de um jogo, e ele usou o restante do dinheiro para comprar uma blusa e um casaco, sendo que o casaco custou o triplo da blusa. Se Gustavo gastou 420 no jogo, então o preço da blusa foi de... Então, observe que a gente precisa primeiro encontrar quanto Gustavo recebeu, certo? Então, vamos colocar aqui. Ele recebeu, como a gente não sabe, vamos chamar de x. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, ó, que ele gastou 3/5, certo? Na aquisição de um jogo. Então, 3/5 de x. Só que observe que ele vem falar o valor do jogo aqui no final. Ele gastou no jogo 420. Então, vai ficar 3/5 de x é igual a 420. Multiplicando aqui, ó, meio pelos extremos, nós vamos ficar com 3x é igual a 420
vezes 5, a gente vai encontrar 2.100. Passando 3 dividindo, x vai ser 2.100 dividido por 3. Então, x é igual a 700. Só que ele diz que ele gastou o restante do dinheiro para comprar uma blusa e uma camisa, certo? Então, eu vou chamar o preço da blusa, vamos chamar de B. E o preço do casaco, vamos chamar de C. Então, como ele gastou o resto, né? Então, ó, quanto é que restou? Ele tinha 700, gastou 420 no jogo, sobrou 280. Então, quando eu somar o preço da blusa mais o casaco, tem que estar 280. E aqui no final, ele afirma que o casaco é o triplo da blusa. Então, C é igual a 3 vezes B. Então, aqui vai ficar B mais 3 vezes B igual a 280. Então, 4B é igual a 280. Então, B vai ser igual a 70. Mas se B é igual a 70, o C é igual a 3 vezes 70. Então, o C é igual a 210. Só que o problema pede o valor da blusa. O valor da blusa foi. E a gente chamou blusa de B. Então, B é 70. Então, a alternativa certa, a letra C. Essa questão é bem interessante. Nessa aula de matemática, vamos resolver um problema da banca FCC do ano 2019. Um recipiente P tem capacidade de 1,3 litros e um recipiente Q tem a capacidade para 350 ml. Para encher de água um tanque de 25 litros inicialmente vazio, empregou-se o recipiente P cheio por 16 vezes e o recipiente Q também cheio por... Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, vamos converter tudo para ml, certo? Então, P ele tem 1,3 litros. Se a gente converter para ml, vai ficar 1.300 ml. Já o tanque, né, que a gente quer encher, o tanque ele tem 25 litros. Só que 25 litros é a mesma coisa que 25.000 ml, certo? Então, a gente colocou todas as capacidades na mesma unidade de medida. Então, ele diz que para a gente encher os 25 litros, foram feitos 16 vezes P mais uma quantidade X vezes Q, isso totalizou 25.000, certo? Então, aqui, ó, o P tem 1.300, então vai ficar 16 vezes 1.300 mais X vezes 350, que é a capacidade do recipiente Q, e tudo isso tem que dar 25.000. Quando a gente fizer esse primeiro produto aqui, nós vamos encontrar 20.800 mais 350x tem que ser igual a 25.000. Passando esse carinha para lá, vai ficar 350x. Quando a gente fizer essa diferença, vai dar 4.200. 25.000 menos 20.800. Então, x vai ser 4.200 dividido por 350. Quando a gente fizer essa divisão aqui, vamos encontrar que o x é igual a 12, certo? Então, a alternativa certa, a letra E.